Logo na estreia, Agatha All Along teve 2 episódios liberados. Eu já fiz a análise do primeiro episódio, agora vamos falar sobre o segundo, que é onde aumentam as bruxarias da série. O primeiro foi mais com ela se soltando do feitiço e tudo mais, e aqui tem os mistérios ainda maiores. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora falar sobre o episódio 2 de Agatha All Along. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho que avisar que tem spoiler do episódio. Se você não viu, ele está no Disney Plus, então vai lá, assiste e depois volta pra cá. Neste episódio, depois da Agatha ter sido libertada do feitiço da Wanda, daquele encantamento que deixava ela presa naquele personagem de Agnes, ela agora quer recuperar os seus poderes, e a forma para ela fazer isso é acessando o Caminho das Bruxas. O Caminho das Bruxas, que é uma jornada que ao final dela, uma jornada bastante difícil, complicada e arriscada, e ao final dela, aqueles que conseguem chegar neste final, têm aquilo que eles mais desejam. E aí está a primeira grande pegadinha da série. Primeiro, que eu já falei no vídeo anterior sobre a relação deste Caminho das Bruxas com o livro de Vishanti dos feiticeiros, do Doutor Estranho e tudo mais, porque o livro de Vishanti é aquele item mágico que contém tudo o que o feiticeiro precisa saber. Então ali contém certamente o feitiço que ele precisa, contém aquilo que ele mais precisa. Uma outra coisa legal é que o garoto, o jovem, o Tim, né, que foi quem ajudou a Agatha, foi quem soltou a Agatha do feitiço da Wanda, quer ir com ela e ele conhece muito do caminho e ele dá uma explicadinha pra gente, né? Então ele fala disso, que ao chegar ao final do caminho você adquire aquilo que você mais deseja, e a Agatha fala que isso daí é uma fantasia, esse caminho das bruxas não existe, e ele diz que isso é algo que as bruxas mais fracas acreditam. Essa também é outra semelhança com o livro de Vishanti, porque em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, a gente descobre, né, o Wong fala que apenas os magos supremos sabem da existência desse livro, os outros feiticeiros de menor patente apenas veem ele como uma fantasia, um rumor, algo que não existe. Agora, nós temos a grande semelhança do Caminho das Bruxas com o Mágico de Oz, que também é aquela jornada onde você, quando você chegar no fundo, você encontrará o mágico e terá aquilo que você mais deseja. E todas essas séries que vão fazer parte dessa trilogia de WandaVision tem muita referência com o Mágico de Oz. A referência da série do Visão com o Mágico de Oz chega no nome de produção da série. Porque, para quem não sabe, a produção, né, enquanto a série está sendo gravada, ela tem um nome de produção diferente do nome que ela terá quando for lançada. Então a série do Visão chama Vision Quest, mas o nome de produção da série é Homem de Lata, que é um personagem do Mágico de Oz, e provavelmente o Visão vai passar por todos esses conflitos existenciais que o Homem de Lata passa ao longo do filme. Bom, falando aqui do Caminho das Bruxas, nós temos a primeira pegadinha nisso que o garoto fala, né, que o jovem fala, que é: você recebe aquilo que você mais precisa ou que você mais deseja. O Caminho das Bruxas escolhe o que você mais precisa e o que você mais deseja. Não é você que pede. Então assim, a Agatha nesse momento ela tá desesperada por poder. Ela acha que chegando no final do Caminho das Bruxas, ela terá esse poder de volta. A Agatha, que é uma bruxa que já atingiu isso, ela já alcançou esse caminho. Então talvez ela saiba como funciona, né? E o garoto também quer ir pra lá, e ele fala que ele quer ir também para ter mais poder. Só que pode ser que chegando lá eles descubram que o que eles mais precisam, o que eles mais desejam, na verdade é outra coisa que eles nem mesmo sabiam que queriam ou que precisavam tanto. Agora vamos para outro grande mistério dessa série inicial, que é a identidade deste garoto. Nesse episódio nós temos várias evidências que apontam para um específico que eu não vi muita gente falando. Eu vi muita gente falando que ele pode ser o Billy, que é o filho da Wanda. Eu vi muita gente falando que ele pode ser o Nicholas Scratch, que é o filho da Agatha. E também vi gente falando que ele pode ser o Mephisto. Mas na minha opinião, ele é o Tom. Eu vou fazer um vídeo só disso, explicando mais sobre essa teoria, mais para vocês entenderem melhor. Mas, rapidinho, eu vou dar um contexto aqui para vocês disso tudo. Que Tom é um demônio que criou o Darkhold. Então ele que escreveu o Darkhold, todas as escrituras originais lá no Monte Mundagor. E, na minha opinião, para essa teoria, ele ficou extremamente enfraquecido quando a Wanda destruiu o Monte Mundagor e todas as cópias do Darkhold que existiam através dos multiversos, né? Do multiverso através das realidades. E por isso ele quer este poder de volta, ou seja, ele quer trazer o Darkhold ou até o próprio Monte Mundagor de volta. Só que muito enfraquecido, ele ainda tem todo o conhecimento mágico que ele tinha, então ele é uma pessoa capaz de desfazer um encantamento da Feiticeira Escarlate, o que não é pra qualquer um e, tipo assim, não é nem pros mais foda, tá? São raros os seres que têm essa habilidade de desfazer esses encantamentos, né? Então eu acho que ele
Tom precisa do poder dele de volta, mas ele tem conhecimento suficiente porque ele é o cara que escreveu o Darkhold, o livro dos condenados, então ele poderia sim desfazer o feitiço da Wanda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acredito que ele viria nessa forma de um adolescente indefeso que não passa nenhum tipo de ameaça pra Agatha, justamente para poder se aproximar dela sem que ela tenha muita suspeita sobre ele, sem que ela fique observando ele. Ela acha que ele é inofensivo, então ela não vai dar muita atenção ali, e nisso ele vai conseguindo cada vez mais espaço. E por que ir atrás da Agatha? Justamente porque ela já chegou ao final do caminho das bruxas, então ele sabe que ela é uma pessoa que pode sim ajudá-lo a chegar no final dessa jornada. Um outro ponto interessante é que isso ainda combina um pouco com essa teoria de que ele pode ser o Nicholas Scratch, porque ele pode estar fazendo isso de propósito. Ele pode ter assumido uma forma, uma personalidade que remeta ao filho da Agatha, justamente para ela se aproximar ainda mais dele, para ela ficar meio cega para esses detalhes pequenos que apontam que ele pode ser, não quem ele diz ser, não que ele indica ser também, né? Alguém muito mais ardiloso e sorrateiro que está agindo por baixo dos panos. O que a gente viu aqui é que ele tem muito conhecimento mágico, mas ele diz que não tem poder. Eu acredito que isso pode ser verdade porque ele é Tom, a entidade que escreveu o Darkhold, mas que agora está muito enfraquecida depois que a Wanda destruiu o Monte Mundagor, destruiu as suas escrituras originais e todas as cópias dela que estavam espalhadas no multiverso. Então, eu desenvolverei mais essa teoria em outros conteúdos, fiquem de olho, ativem o sininho pra ver, mas basicamente é isso. O Joe Locke, o que é o ator que faz o garoto, ele disse em entrevistas que os segredos dos personagens eles estão nos figurinos, né? E antes da série lançar, a Marvel lançou uma sequência de cartas que tem a ver, cada uma das cartas representa uma das bruxas do Coven da Agatha. Também vou falar mais delas num outro vídeo, porque elas estão usando colares que indicam qual carta é de cada uma delas, tá? Mas basicamente é isso. E aí, a Agatha conversando com o garoto, ela fala, quem é você? E quando ele vai falar pra ela, a boca dele é tampada por um encantamento, e o que parece esse encantamento? O símbolo parece ser um M ou um W, ou os dois, poderia representar Wanda Maximoff. Não sei se representa, mas talvez. Depois a Agatha se aproxima, pede para ele repetir, ele repete e aparece o selo de novo. Ela não consegue ouvir, mas ele falou. Não é que ele viu que a boca dele ficou tampada. Não, ele acha que ele falou o nome dele, que é um nome comum. A Agatha olha e fala, tipo assim, interessante. Ele, tipo, interessante o quê? Tipo, o que tem de interessante no meu nome, tá ligado? Pra ele falou, então é a Agatha e não pode ouvir. E aí, eles embarcam nessa jornada para ir atrás das bruxas que vão fazer parte do Coven da Agatha, porque você precisa de cada bruxa, de cada área, assim, para poder completar esse caminho. É um caminho muito difícil, então você precisa de proteção, você precisa antecipar o futuro, você precisa de poções, você precisa também de uma maga verde. Então eles saem atrás de cada uma das feiticeiras que se enquadra nestes grupos para trazê-las. E a primeira que eles acham, né, a Agatha fala um pouquinho sobre como uma bruxa identifica a outra, mesmo sem conhecer e tudo mais. E a primeira que eles buscam é uma bruxa de profecias, de previsões, que é Lilia Calderu. Lilia Calderu é uma bruxa de cerca de 400, 450 anos aí, que vive a vida normal ali como uma cartomante, né? E aí ela começa a fazer diversas previsões aí que convencem a Agatha, né? A Agatha fica meio assustada até, depois chama ela para entrar no próprio Coven. A Lilia recusa, justamente por aquilo que eu já falei em outros vídeos. Ela sabe da fama da Agatha, ela sabe que a Agatha suga os poderes de outras bruxas e que a Agatha já fez isso com 2 covens dos quais ela participou, e ela fala, só um idiota entraria no coven de Agatha Harkness. E a Agatha vai lá e conta um segredo pra ela. Eu só posso sugar o seu poder se você atirar em mim. Então a Agatha, ardilosa como sempre, ela instiga as pessoas a atacarem ela. Né? Ela fez isso com a Wanda, ela fez isso com a mãe dela e com o Coven da mãe dela lá no passado, em Salem. Então ela sempre faz isso, mas ela vira pra Lilia Calderu, conta esse segredo e fala pra ela, é só você ter um pouco de autocontrole. Ou seja, ela não tá falando que ela não vai provocar a Lilia, ela vai provocar a Lilia sim, mas ela tá falando pra Lilia, se você tiver autocontrole, você tá tranquila. Se você não ficar puta com as minhas provocações, você não vai me atacar e eu não vou conseguir sugar o seu poder. A Lilia fala que não vai entrar, mas dá a ela o nome das outras bruxas que ela precisa procurar, porque a Lilia é uma bruxa de profecias, de previsões, então ela já sabe. Só que ela é meio birutinha e ela escreve essa lista sem ver, que é a lista que tá vindo na mente dela por conta das previsões. E entre os nomes estava o dela própria, então ela percebe que ela teria que ir junto, né? E depois disso, a Agatha vai atrás da Yen. Não é a Yen bruxa de The Witcher, é outra Yen, uma bruxa de poções. Essa já tem uma história maior com a Agatha, ela também já teve um cargo no conselho de bruxas aí, pelo que eles falam, só que ela está
banida. Ela recusa esse convite, ela seria a bruxa das poções, mas o Tim, o garoto, a convence a chantageando ali, porque ela aparentemente é uma influenciadora digital que tá lidando com alguns problemas por conta dos produtos que ela vende. A gente vê isso acontecendo no nosso mundo, na nossa realidade. Influenciador digital que vende alguma coisa aí, dá errado, tá sendo processado, mas continua ali fazendo as suas coisas. O caso dela é exatamente esse. Através dessa chantagem, ela acaba meio que aceitando, e depois eles vão atrás da Lorna, que é uma bruxa de proteção. Então ela faz selos, barreiras e tudo mais para protegê-los. Essa também é um pouco resistente, eles acabam até saindo de perto dela sem ter dado o endereço da casa da Agatha, sem ter conseguido de fato convencê-la a entrar nesse coven, mas depois ela acaba indo. Os nomes que a Lilia Calderu deram para Agatha não são só os nomes de quem ela deve chamar, mas são os nomes de quem vai entrar. Ela está fazendo uma previsão. Ela sabe que essas bruxas estarão no coven, então ela só deu uma direcionada pra Agatha ir atrás. Só que uma coisa interessante é que enquanto a Agatha estava conversando com a Yen, que é uma bruxa que já conhece ela vê o garoto, né, a Yen, e fala assim pra Agatha: o que é esse aí? É outro sacrifício? É outra criança pra sacrifício? E a Agatha não faz uma cara de brava, de deboche, nem nada. Ela faz uma cara meio de pesar de novo. Então talvez ela tenha dado o próprio filho dela de sacrifício, né? E talvez seja o cabelo dele que ela guarda naquele brochezinho. Então ela sente um pouco essa provocação, mas vida que segue, porque ela é a mais ardilosa das bruxas, então ela também não vai levar isso pra vida, não, segue. Ela também já tem muito tempo aí de vida, mais de 300 anos, então ela tá acostumada a ouvir essas paradas, e ela sabe o que ela fez no passado pra obter poder, né, então... E nós temos uma outra coisa, a Agatha, ela irritou muito as Sete de Salem, que aparentemente são as bruxas mais temidas e mais poderosas dessa era, né? Por que ela irritou muito? Porque lá no passado, há muito tempo, a Agatha matou as bruxas de Salem, que provavelmente são antepassados dessas atuais, e elas querem vingança. Então essas Sete de Salem, elas estão cercando a Agatha desde o começo do episódio, mas em forma de animal. A gente vê um corvo, a gente vê um lobo, e depois a gente escuta uma coruja, né? Todas elas têm as suas formas animais ali, mas a gente viu aparentemente até o momento apenas essas três. Se vocês viram ou ouviram mais algum, comentem aqui embaixo também. E aí nós chegamos no momento da reunião do coven da Agatha Harkness, e quando elas entram lá, a Lilia fala: olha, tá faltando alguém, você precisa de uma maga verde. A maga verde seria a Rio Vidal, uma pessoa que tem um passado com a Agatha, e a Agatha não quer ela por perto. A Rio Vidal, que é aquela bruxa que chegou na casa da Agatha no final do primeiro episódio, tentando matá-la, lambendo o sangue dela pra curá-la e tudo mais, uma bruxa também bem poderosa e assustadora. A Agatha não quer chamá-la, então a Agatha inventa uma bruxa verde, até porque a Lilia escreveu a lista, mas ela não viu a lista toda. A Agatha só mostra o nome dela ali, ela nem percebe, ou talvez ela nem conheça a Rio Vidal, né? Então ela não sabe quem é. E aí a Agatha fala: não, peraí, minha bruxa verde tá aqui. E ela vai na jardineira, a vizinha dela ali, a Mrs. Hart que eu já falei no vídeo anterior também, que é uma das personagens que tem um mistério em WandaVision, um dos mais intrigantes, porque o marido dela, no primeiro ou no segundo episódio de WandaVision, questiona como vocês se conheceram pro Visão e pra Wanda. O Visão não lembra, começa a tiltar, justamente porque aquela é uma fantasia inventada pela Wanda, então a vida deles meio que começou naquele momento do casamento deles, né? E aí... ele some, o Mr. Hart ele engasga e desaparece, não apareceu mais na série. E aqui a senhora Hart ela fala que ele morreu, né? Então ela tem inclusive o nome dela de volta de solteira, que não é Mrs. Hart, só que agora eu esqueci, obviamente. E o mistério que ele gerou na época de WandaVision foi por causa disso, né? Porque tinha muita gente suspeitando que a Wanda tinha removido ele da simulação dela, justamente porque ele deu essa tiltada no Visão. Ele meio que se intrometeu demais, né? Então o engasgar dele e o sumiço repentino dele, agora que a gente descobriu que foi o falecimento, seria obra da Wanda, tirando alguém que poderia atrapalhar a vida perfeita dela. E ela traz a Mrs. Hart pro esse coven como se ela fosse uma bruxa, falando que é uma festa da vizinhança. E a mulher vai, ela se curte, ela canta, ela faz tudo, é muito engraçado. Me lembrou sim o Milton de Esquadrão Suicida, que acabou indo com eles na missão, lá que tem uma das cenas mais engraçadas, que é quando eles falam: nossa, o Milton morreu, e a Arlequina fala: tinha um Milton com a gente? Tipo, essa cena é muito boa. E aí, ela tá aqui curtindo tudo que tá rolando, enquanto a Agatha e as outras bruxas começam aquela balada da The Witch's Road, que é fantástica, é sensacional, dá até pra você ouvir treinando, tá? Ouvir como um pré-treino aí que funciona bem. A parada vai escalonando, elas sabem a música, menos a Mrs. Hart, que ela não é bruxa, né? Elas começam a cantar. Se eu fosse a Mrs. Hart, inclusive, eu tinha vazado dali, porque aquilo ali realmente parece um ritual bruxo, extremamente assustador. Ela tá no porão da casa da vizinha doida que ela tem ali, e ela tá adorando tudo o que tá rolando. Mas
O portão não abre, enquanto isso, as 7 de Salem chegam, o garoto tenta fechar as portas ali pra impedir que elas entrem, e a Agatha fica com pressa. Não consegui acessar o caminho das bruxas pra fugir dessas malucas aqui e pra recuperar meu poder, então eu vou provocar essas outras bruxas que estão aqui pra que elas me ataquem e eu possa absorver o poder delas, porque assim a Agatha teria de volta algum poder. Ou seja, se ela não tem o poder dela, porque foi tirado pelo encantamento da Wanda, mas ela poderia assimilar esse poder, talvez isso seja algo mais latente do corpo físico dela, né, de assimilar poder de outras bruxas. Nesse momento, as 7 de Salem começam a gritar Agatha Harkness, Agatha, com muita raiva, dá pra ouvir uns gritos meio esfumaçados, sabe, aquela parada meio longe, meio distante assim, e é bizarro, essa cena me deu muito medo, elas realmente passam uma ameaça bastante intensa, né, essa série de Halloween com temática de terror tinha que ter também esses momentos de susto, e as bruxas das 7 de Salem passam muito isso, porque eu fiquei com medo, eu tava assistindo de madrugada, já falei no outro vídeo lá, deu um cagaço bizarro, tá? E elas estão chegando perto da Agatha, a Agatha tá tentando fazer com que as outras bruxas ataquem ela, isso não funciona, mas do nada, uma porta se abre. Elas abrem aquela porta e entram no caminho das bruxas e conseguem fechar aquilo antes das 7 de Salem as alcançarem. Agora nós veremos essa jornada fantástica que provavelmente fará inúmeras referências a outras bruxas da cultura pop, como a gente já antecipou através dos trailers, tendo referências a Wicked, a Branca de Neve e tudo mais. Então vai ser bem interessante mesmo. Se vocês gostaram da minha teoria de o garoto ser o Tom em uma forma mais aceitável para Agatha acolher e alguém também bem ardiloso que quer recuperar o seu poder depois de perder o Darkhold, comentem aqui embaixo. Se vocês têm outra teoria, também comentem, porque eu quero saber o que vocês estão achando desse, que é o maior mistério da série até o momento. A série da Agatha tá me encantando muito por conta da vibe de WandaVision, por conta de toda essa temática de Halloween, e eu estou extremamente ansioso para os próximos episódios e pretendo gravar os vídeos com mais antecedência, tá, gente? Então pretendo gravar no dia que o episódio seja lançado. Essa semana, já falei, foi meio caótica, tô gravando na hora que dá, eu garanto pra vocês que eu tô gravando no primeiro momento que deu pra gravar, tá bom? Então se inscrevam no canal, curte aqui, até a próxima. Tchau, tchau.